Fala casal, bem-vindo ao primeiro treino da Academia do Amor. E hoje você vai fazer o seu diagnóstico conjugal. Talvez descubra que o seu casamento não está quebrado, só está fora de forma. Porque aqui a gente acredita numa só coisa: não existe casamento fraco, existe casamento não treinado. Então fica com a gente aqui até o final, porque nós vamos te mostrar as áreas do relacionamento que você precisa fortalecer e também vamos te dar exercícios práticos para começar ainda hoje de uma forma dinâmica, interativa e gostosa. Vocês vão começar hoje a poder colocar em prática, começar a desenvolver a musculatura do seu relacionamento, do seu casamento, e pode ter certeza que uma grande transformação está por vir aí. Eu tenho certeza que esse canal é um instrumento de Deus para a sua vida. Você chegou no canal certo, foi Deus quem te trouxe aqui. Então sejam bem-vindos. Nós vamos estar então aqui no nosso treinamento, não vou falar aula, né? Que a aula é uma coisa bem chata, cansativa, mas um treinamento. Pensa que você está numa academia, né? Você encontrou um retiro para casais e você está indo aí com seu cônjuge para um momento, um período de transformação, uma nova etapa da sua vida, tá bom? Então vamos lá? E quando uma pessoa chega na academia, o personal não começa passando o treino. Se você faz academia, você sabe muito bem disso, né? Primeiro ele avalia qual o nível de resistência, força, flexibilidade daquela pessoa. No casamento é a mesma coisa. Você precisa entender onde está a força e onde está a fraqueza. Sem esse diagnóstico, vocês só ficam repetindo brigas sem corrigir o que importa. Então é o que você vai ver aqui hoje, que você vai descobrir. Nós vamos te ajudar a fazer esse diagnóstico, esse mapeamento, e você vai começar a entender muita coisa a partir desse diagnóstico que você vai fazer aqui hoje no seu relacionamento, no seu casamento. Gente, o nosso canal é um canal onde nós vamos realmente ter um compromisso de entregar para você um conteúdo sério, conteúdo profundo e o melhor, né? Gratuito, de graça, viu? De graça nós recebemos, de graça nós vamos entregar para você. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Não existe casamento fraco, mas existe casamento não treinado. Vamos lá, repita comigo então. Não existe casamento fraco, existe casamento não treinado. Eu quero te fazer essa pergunta então. Vocês estão preparados para poder treinar o seu casamento? Nós vamos pegar nas suas mãos e vamos juntos. Então, sem muita enrolação, nós já vamos entrar no nosso treinamento de hoje, que na verdade nós vamos fazer o primeiro diagnóstico com essa ferramenta poderosa, esse método poderoso, que Deus nos abençoe. Nós queremos ajudar você a abençoar a sua vida, né? Então, o casamento, ele não se sustenta com sorte, sustenta-se com treino. Até porque, gente, quando nós estudamos a palavra de Deus, estudamos as escrituras, nós descobrimos que existe um amor, que é o amor ágape, o amor de Deus, que é um amor sacrificial, e é um amor também que está pautado ou fundamentado na obediência. É por isso que os dois maiores mandamentos da Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então, o amor é mandamento. Amor não é sentimento. Eu sei que você acreditou e pensa que amar é sentir. E às vezes, por falta de você sentir um sentimento ou uma emoção que é chamada paixão, você acha que o seu amor se esfriou. Mas nós vamos aprender aqui uma outra definição de amor, que é um amor, como Paulo ensinou, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É um amor que precisa ser treinado. Treinado, fundamentado na obediência, né, no mandamento da obediência, obedecer a palavra de Deus, obedecer ao Senhor. Por isso que quando a Bíblia vai dizer que devemos amar nossas esposas, sujeitar aos maridos, Paulo vai enfatizar como no Senhor. Então é o amor de Cristo em nós que nos fará ser obediente, obedecer esse mandamento de sujeitar, de amar, um amor sacrificial. Então, queridos, o relacionamento
ele deve ser treinado. O casamento, ele se sustenta com treino e não com sorte. Você não tem que cruzar os braços e esperar que as coisas vão melhorar no seu relacionamento, né? Nós não temos que esperar, mas temos que agir. Haja, é ação, é um movimento. A vida espiritual é um movimento. O discipulado é um movimento. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quer ser um discípulo? Vamos lá, existe um movimento. Saia do estado que você está e vamos entrar nesse percurso, nessa rota, para um estado aonde eu preparei para vocês. Um outro nível, uma outra dimensão de espírito, né? E Deus, ele tem um propósito, Deus tem uma promessa para a família. Deus nos deu essa promessa. Deus ama a família. Tudo começa na história da humanidade com a família. Então, gente, não existe sorte. O que existe é treino. Para todas as áreas da nossa vida, existe competências, existe inteligências. Para todas as áreas, nós devemos desenvolvê-las. Bem como também a nossa vida sentimental, né? A vida conjugal. Então, você ama, mas se não treinar, enfraquece. Se a gente não desenvolver esse treinamento no relacionamento, ele vai se enfraquecendo. Não é assim? Então, da mesma forma que a vida espiritual, quando a gente vai na igreja, a gente está ali naquela caminhada. Se você também não exercitar a sua fé, a sua espiritualidade, você acaba se esfriando. Bem como a nossa vida física, né? Você precisa ter uma boa saúde, você precisa ter um corpo mais forte, um organismo forte. É necessário fazer o quê? Treinamento. Então você ama, mas se não treinar, enfraquece esse amor, que é um amor do compromisso. É o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor da renúncia, é o amor do tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que você precisa no seu casamento, no seu relacionamento, na sua família. Casamentos não desmoronam de um dia para o outro. Eles vão se desgastando em silêncio. Quem sabe você está com um relacionamento desgastado, porque você não nutriu, você não treinou o seu relacionamento, você não teve preparação, você não teve orientação. Então é como uma pessoa que chega numa academia e não sabe como utilizar ali as ferramentas que ele tem, né? Os aparelhos que ele tem para poder ajudar a desenvolver. Se você não tiver uma orientação de um personal ali te passando as programações, cada dia é um músculo diferente, cada dia é um exercício diferente, tem a quantidade certa, tem o peso certo. Se você for fazer do seu jeito, da sua forma, você vai acabar se machucando, lesionando e gerando problema e não vai ter resultado nenhum. Então, na nossa vida sentimental, relacionamento é a mesma coisa. Lembrando vocês, gente, que o relacionar não é fácil, né? Principalmente casamento, que você vai viver com uma pessoa ali para o resto da sua vida, né? Esse é o objetivo. Até que a morte nos separe. Então imagina só o desafio, né, que vem pela frente. Então os casamentos, quando eles estão se desmoronando, isso não aconteceu de um dia para o outro, né? Mas já vem acontecendo lá de trás, lentamente, vai se desgastando em silêncio, até que chega o momento em que ele não suporta mais e ele se desmorona, né? Então a base bíblica para a gente poder aqui nesse treinamento de hoje, nessa sessão de hoje, que é extremamente importante, e abrindo um parênteses aqui, nós vamos estar trabalhando com módulos, né? Então esse é o primeiro módulo, onde nós vamos trabalhar mais a autoanálise. Você vai fazer um diagnóstico no seu relacionamento, no seu casamento, né? Nas próximas aulas a minha esposa também vai estar participando, mas hoje, como é uma introdução, eu já quero aqui trazer para você alguns exercícios. Nós estamos trazendo também alguns materiais que você vai utilizar, e é tudo gratuito, que nós queremos realmente abençoar. Nós entendemos que nesses últimos tempos, nessa geração que nós estamos, como que Satanás ele está realmente se levantando, gente, contra a família, contra os casais, e nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos, né? E talvez hoje os lugares ou ministérios ou talvez institutos que têm condições de poder ajudar um casamento a se restaurar se torne inacessível, porque talvez fica muito caro, né? Talvez o custo para isso se torna caro e você não vai ter esse acesso. Então nós
decidimos trazer para você aqui esse acesso gratuito. Nós temos formação nessa área, nós temos preparação, já participamos de seminários, né? Então Deus nos forjou para isso. Fora a experiência que nós temos, né, de mais de 20 anos, né? Nós temos aí 20 anos já de experiência ministerial e como casados, né? Já temos mais de 15 anos, então deu para a gente aprender bastante, apanhar bastante, né? A nossa base bíblica é essa, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Então, o propósito é se tornar uma só carne, imagina só. Está falando de um corpo, né? Um corpo forte, estruturado, né? Então, os dois vão se completar. Ao invés de vocês dois viverem numa queda de braço, né? Numa luta constante, numa divisão, o próprio Jesus disse que um reino ou uma casa dividida não subsiste. Então, como que faz para se tornar forte? A Bíblia vai dizer que dois é melhor do que um. Satanás sabe, o diabo sabe, da força e do poder que tem na unidade, na comunhão. Então, qual que é o propósito do casal? É a unidade, os dois se tornar uma só carne. Então, vocês vão unificar as virtudes de vocês, a qualidade de vocês, né? Para poder vencer as falhas e as limitações que vocês possuem individualmente. Mas para que o efeito, né, ou o poder, o efeito da aliança aconteça de forma efetiva, é necessário haver um desligamento, né? Então o homem deixará, é necessário deixar, é necessário romper o cordão umbilical, né, com os pais, até porque nós vamos depois entrar mais nesse assunto, que a gente quer não cansar vocês com teoria, a gente quer realmente trazer um conhecimento e uma chamada para ação para vocês a praticar, transformar o conhecimento em habilidade através da atitude. Tá? Mas no decorrer dos vídeos, dos treinamentos, nós vamos estar ensinando alguns princípios, como esse, né, desse versículo. Não tem como fazer uma aliança se você primeiro não romper vínculos, né? É lógico que os pais, a gente honra os pais e vai continuar honrando o resto da vida, né? Honrará o teu pai e tua mãe, isso tem bênção, tem promessa. Mas se você não deixar, né, a sua parentela, você não vai formar uma nova família. Então é necessário deixar, assim como Deus fez com Abraão, né? Deixar sua terra, sua parentela e vai. Então Deus agora vai formar Abraão, a família de Abraão, né? Vai vir a descendência de Abraão. Deus vai fazer uma aliança com Abraão. O princípio da aliança, gente, para poder funcionar de forma espiritual é necessário esse desligamento. Então agora, mesmo você continua sendo filho ou filha dos seus pais, mas você agora, o homem, vai ser agora um marido, a esposa vai ser a mulher vai ser uma esposa. Então, ou seja, você que é marido, que também é filho, agora vai se tornar pai. Da mesma forma, a sua esposa, né, que é filha, agora vai se tornar mãe. Então está mudando algumas coisas aí. E também sem falar que realmente o mais importante, gente, é a questão do padrão, dos padrões, né? Então os filhos, eles crescem numa casa e eles vão observando o padrão ali dos pais, como casal, né? No relacionamento como casal. Então a forma que eles estão vendo, eles estão aprendendo, né? Então muitas das vezes o casal, o novo casal, eles estão com esse padrão dos pais, né, na mente, no subconsciente ali, e formou paradigmas, né? Formou um padrão mental aonde vai chocar muito, né? O marido e a esposa vão chocar esses padrões mentais, porque eles estão tendo como referência os seus pais. Então é onde que vem vários conflitos. Então é necessário a gente desfazer padrões, principalmente se não deu certo, né? Se for um relacionamento conturbado dos pais, problemático, é necessário desfazer isso, né? Desconstruir isso aí para reconstruir. Então veja que o casamento, gente, precisa de um acesso a um novo conhecimento, né? De um treinamento ali na consciência, né? No subconsciente, porque você vai ter que ressignificar muitas coisas. Não adianta você pegar e falar assim, eu vou ser como meu pai foi, você como minha mãe foi, o meu casamento vai ser como o dos meus pais, a não ser que foram bons, a não ser que realmente
você vai pegar coisas boas ali, coisas que realmente faz sentido, coisas que estão fundamentadas na verdade, que você vê que foi bom para os filhos. Aí você pega, você vai dar continuidade. Mas agora é o momento do casal, do homem e da mulher, assumir a responsabilidade. Assumir essa responsabilidade de agora construir uma nova família sem ficar dependendo dos pais, tá certo? Então esse é o nosso versículo base, né? Então você precisa decidir agora. Decida agora. É um convite para uma mudança. Você quer mudar seu casamento ou apenas reclamar dele? O que você quer? Então você precisa tomar essa decisão. Você quer mudar o seu casamento ou apenas reclamar dele? Porque o que eu mais vejo são pessoas reclamando. São pessoas que às vezes até torcem para dar errado, né? Para começar um novo relacionamento, uma nova aventura. E pessoas às vezes não fazem força nenhuma para poder reverter a situação. Tá vendo que o casamento tá indo de mal a pior, tá piorando a cada dia e não fazem nada para poder reverter, não pede uma ajuda, não pede uma orientação. Então decida agora. Chegou a hora de parar de apontar e começar a treinar. Tá bom, gente? Então isso aqui é muito importante. Nós convidamos agora vocês, fazemos esse convite, o próprio Deus está convidando você a começar agora a se exercitar a cada dia, né? Começar a tomar as atitudes, as decisões certas, começando com agora, de mudar o seu casamento, melhorar ele, transformar ele, não ficar reclamando, tá bom? Então decida agora, chegou a hora de parar de apontar, de ficar condenando, culpando um ao outro e começar a treinar, viu? Então se você tomou essa decisão, sejam bem-vindos e vamos começar. Tá certo? Nós vamos passar para vocês ferramentas, nós vamos ajudar vocês passo a passo e é só você ter esse compromisso, tá? Então nós vamos todos os dias estar colocando os vídeos aqui, vão ser vídeos organizados, né, em módulos, nós vamos estar criando as playlists, então você vai seguindo, você pode arrumar um caderno, um material aí, escrever, né? Talvez os homens são mais preguiçosos com isso, as mulheres são mais organizadas. Então você, esposa, viu? Você, irmã, ajuda aí, pega um caderninho, vai anotando e vai já assumindo esse compromisso aí com o seu marido, ajuda aí. Geralmente o homem é mais relaxado nisso, né? Então nós vamos aqui hoje estar trabalhando com vocês, gente, essa escala FRT, uma escala que foi desenvolvida pelo nosso ministério, né? Então, por esse canal que é um ministério, eu peço você que nos ajude aí, já deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, para que ganhe força e possa atingir, né, muitas famílias, que eu tenho certeza que vai acontecer grandes transformações. Então, o que seria essa escala FRT, né? Força, risco ou treinamento. Então, nós vamos fazer uma avaliação. Eu vou entregar para vocês aqui daqui a pouco as ferramentas para você fazer uma avaliação do seu relacionamento e ver qual a escala que está, de força, de fraqueza, né? Qual o risco que vocês estão correndo, para que vocês possam ter uma noção da intensidade do treinamento que vocês vão ter que fazer, né? Então, o casal ou cada cônjuge separadamente vai dar notas de 0 a 10 para áreas-chave do relacionamento. Depois, somamos os pontos, analisamos cada área e também a média final. Então, nós vamos colocar aqui, disponibilizar para vocês um PDF que você vai estar baixando. O PDF que está na descrição desse vídeo é um questionário. Questionário são poucas perguntas, tá? Não vai cansar você. E vocês dois vão estar respondendo e dando a nota, marido e esposa, de 0 a 10, tá? Sempre eu gosto de frisar que você não tem que ficar se justificando. É melhor você ser autocrítico agora, autocrítica, e colocar uma pontuação que vai exigir mais de você, certo? Do que você ficar se enganando aí, né? Então é o momento da verdade. O que vai realmente transformar a sua família, o seu casamento, é lidar com a verdade. Então vamos jogar luz, né, sobre as informações. Então você vai fazer, tá aí, você pode baixar aí, tá, o PDF e começar a responder essas perguntas aí. Você vai colocar as notas, depois você vai somar, né, vai fazer a somagem dessas notas no final,
o casal. Vai somar, né, como casal, e a partir dessa nota que vocês tiverem, nós vamos estar analisando, né, a condição que está, qual a zona que vocês, a zona que eu falo, gente, é o nível que vocês estão, tá? Beleza? Então existe aqui, por exemplo, a zona de risco crítico. Existe também a zona. Então vamos lá, aqui tem um painel de condição relacional, né? Onde nós mapeamos aí essas zonas, né? Existe a vermelha, laranjada, amarela, verde e azul. Então, se a pontuação final, você somando todos os pontos aí, der de 0 a 30, é sinal de que o casamento de vocês, o relacionamento está numa zona de risco crítico, né? Então, pode acender as luzes vermelhas aí. Se estiver laranjado, é uma zona frágil. Não está tão perigoso, mas está frágil, né? A qualquer momento pode cair para essa zona de risco aí. A zona intermediária tá tranquilo, tá neutro, né? Mas pode a qualquer momento balançar para um lado ou para o outro aí. Se tiver amarelo entre 30 pontos e 60, se tiver aí nesse intermediário, essa zona. Se já estiver a partir de 60, né? Então será a zona fortalecida, que é a verdinha, ou o top aí, que é a zona em alta, né? Alta performance, né? Então de 60 a 100. Então, explicando um pouco mais detalhadamente aqui, esse painel, né? De 0 a 29, que é o vermelhinho, a zona de risco crítico, relacionamento em colapso. Significa o quê? Alta probabilidade de separação, silêncio emocional, frieza, agressividade ou abandono afetivo. Requer intervenção imediata e reestruturação espiritual profunda. Então, se a sua pontuação deu essa pontuação aí, gente, até 29, está um estado extremamente crítico, em colapso, né? Então, vocês estão caminhando aí para uma separação. Existe um silêncio emocional, né? Um distanciamento emocional, uma frieza, agressividade, às vezes verbal, outras físicas, né? E um abandono de afeto, abandono afetivo. Então, o casal já não tem mais aquele compromisso afetivo, talvez estão dentro de casa ali, só ocupando o mesmo espaço, mas não tem mais aquele afeto um pelo outro, né? Então requer uma intervenção imediata, uma reestruturação espiritual profunda. Eu sei que talvez vai ser mais difícil para um casal nessa situação de estar os dois participando aqui, né, do nosso treinamento, desse seminário, né, digital que nós estamos oferecendo para vocês. Mas se um de vocês, ou homem ou mulher, estiver assistindo e você ainda acreditar que há esperança para o seu casamento, né, mesmo estando numa condição como essa, clame a Deus, peça a Deus sabedoria, amor, e comece você aqui, pelo menos você fazendo um compromisso e aprendendo com a gente aqui que Deus vai te dar a solução. Daqui a pouco, tenho certeza que você vai ter sabedoria para poder chegar aí no seu cônjuge e convidar a participar também, né, desse treinamento aqui com a gente, tá bom? Então, a zona frágil, né, que é laranjada, zona frágil, casamento enfraquecido, é de 30 a 44 pontos. Então, se você contabilizou lá e deu essa pontuação, significa o quê? Que a comunicação está falha, carência emocional, feridas não tratadas e desconexão íntima, né? Então precisa de reconexão urgente, reestruturação de hábitos. Então ainda também está uma situação bem preocupante. É um casamento quando está fraco, né? Está com problema ali na comunicação, entendeu? Ainda não chegou naquela zona de risco, não, tá? Mas existe um esfriamento na comunicação. Talvez uma das duas partes estão numa carência, né? Talvez você até está mais no canto, mais caladinho, em silêncio, porque você está passando por um momento de carência, né? Feridas que não foram tratadas, talvez você já veio com essas feridas lá de trás, né? Talvez até da sua família, quando você veio lá de trás e não tratou isso, e você levou essas feridas, né, para esse novo relacionamento. Só que talvez o seu cônjuge, ele, por falta de conhecimento e sabedoria, não soube te ajudar
não soube lidar e estão tendo uma outra interpretação. Quantos casais levam isso para o lado da ignorância, do orgulho, né? E aí entram as brigas depois, porque não entende que existe essas feridas, esses traumas, né, gente, na nossa intimidade. Então existe uma desconexão íntima, começa a afetar a vida íntima, né, do casal. Então precisa urgentemente essa reconexão. Então esse nosso trabalho aqui é um gatilho importantíssimo, né? É uma oportunidade para você fazer isso. Os dois estão aí diante da telinha, na frente do celular, ou na frente do computador, ou da televisão, e nos ouvindo aqui e acompanhando, tá? A gente quer caminhar, a gente quer ser essa ponte entre vocês dois para que vocês voltem a melhorar a comunicação de vocês e a entender as feridas de vocês. Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar muito nisso, né? Nessa parte de ferida emocional, de carência emocional. Isso é coisa muito séria, gente, tá bom? A pontuação de 45 a 69 fala de uma zona intermediária do casal funcional, né? Um casamento funcional, mas com áreas instáveis. Então é um casamento que está dando certo, né? É funcional, o homem está fazendo o papel dele, a mulher fazendo o papel dela. A base existe, mas falta alinhamento espiritual, visão de futuro e constância na dedicação. Exige treinamento regular. O que está faltando é só isso. Está faltando o propósito, está faltando a disciplina, né? Está faltando ali vocês realmente colocar mais intensidade, né? Tá tudo certinho, mas se não tomar cuidado pode enfraquecer, porque tá faltando esse alinhamento espiritual, tá faltando vocês ter mais um compromisso com Deus, né? Buscar mais aí essa comunhão com Deus também, esse alinhamento espiritual entre os dois, né? Às vezes o homem, ele tá fazendo tudo certo, mas ele não quer caminhar com a esposa, né? Espiritualmente falando, não quer ir para a igreja, mas ele é um bom homem dentro de casa, ou vice-versa. Então, o casal tem que se tornar o quê? Como nós vemos no versículo, uma só carne. Isso fala em todos os âmbitos da nossa vida. Nós temos que unir de verdade, né? De 70 a 85, que é essa zona verde, né? Que fala a zona fortalecida, relacionamento saudável. É a zona fortalecida através de um relacionamento saudável, né? A parceria, comunicação, propósito e respeito. Requer apenas manutenção, vigilância emocional e espiritual. Então, esse tipo de casamento é um casamento que está aí, está bem, está abençoado, né? Tem parceria, comunicação, propósito, respeito, mas está precisando de uma manutenção, né? Tem que ter alguns cuidados, né? Então é necessário também, não pode, eu não preciso de fazer nenhum treinamento, eu não preciso de buscar conhecimento, porque nós já estamos bem, né? Mas nós estamos lidando com guerra espiritual, né? Então vigilância emocional e espiritual. Sempre é importante a gente estar fazendo essa manutenção. E de 86 a 100 pontos é uma zona de alta performance, né? De um casamento bem treinado, um amor maduro, forte conexão emocional, intimidade viva e propósito espiritual em comum. Inspira outros casais também, né? Então, geralmente, esse casal vai ter um ministério, né? São líderes e vão estar ali ajudando outros casais também, outras famílias, né? Então, continue investindo no que funciona. Quem sabe, se vocês estiverem nessa condição, nessa pontuação, né? A gente pode fazer essa parceria, vocês podem estar nos ajudando aqui no canal, né? Podem estar utilizando as nossas ferramentas aí para poder abençoar outros casais, né? Gente, então a chamada para ação, né? Nós vamos estar trabalhando com essa visão técnica também, né? Olhando aí de uma forma técnica, né? Desenvolvendo a nossa inteligência conjugal e relacional, né? Então, baixe o seu diagnóstico aí gratuito, tá? Baixe ele, que nós vamos estar disponibilizando aí. A gente colocou o questionário, né? Que é onde você vai fazer esse diagnóstico. E aí você vai estar medindo, né? Vai estar fazendo essa avaliação dessas pontuações. Você pode depois assistir o vídeo novamente, e estar olhando lá naquela parte. Aliás, eu vou estar colocando também, disponibilizando, viu? O resultado de cada pontuação, que aí você pode estar conferindo aí mesmo, tá? Então preencha com o seu cônjuge e volte para o próximo vídeo, né? Que nós vamos estar continuando esse vídeo, mas é importante vocês começar a fazer essa anamnese, essa autoavaliação, esse mapeamento
né, de como vocês estão, a situação de vocês, porque vocês vão colocar mais intensidade, tá certo? Então a frase final aqui, para a gente poder estar orando e abençoando vocês, é: o amor não morre, ele adoece quando não é treinado. Então treinamento é importantíssimo, né? Para todas as áreas, até pessoas que estão com problemas psicológicos, estão fazendo tratamento com psiquiatra, o psiquiatra, o psicólogo, todos eles, psicanalistas, vão estar indicando, né, para que o paciente faça exercício, né? O exercício é importante. Nós somos criados para exercitar em todas as áreas, a nossa inteligência, nosso coração, né, os nossos sentimentos e a parte relacional, tá certo? Então o Senhor, ele reconstrói o que está fraco, cura o que foi ferido, restaura o que se perdeu. Nós vamos orar te abençoando. Eu tenho certeza que o Senhor, ele vai reconstruir, ele vai restaurar, ele vai fortalecer o que está fraco, né? Ele vai curar o que foi ferido. Nós vamos estar orando por você agora. Feche seus olhos, eu quero te abençoar. Meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar aqui este casal. Quero apresentar, meu Deus, esta mulher, este homem, esta família, esta casa. Liberar a tua bênção, Senhor, sobre esta família. Eu tenho certeza que o espírito de sabedoria, o espírito de fortaleza virá sobre eles, ó Deus, dando a eles, Senhor, sabedoria, condições, iniciativa, atitude para poder, Senhor, lutar a favor do casamento, vencer, Senhor, essas fraquezas. Vão se tornar um casal muito forte para poder fazer parte desse exército, Senhor, e ajudar muita gente. Assim eu quero te agradecer em nome de Jesus. Tá bom, gente? Então Deus abençoe. Até o nosso próximo treinamento. E pode ter certeza que nós vamos aprofundar muito. Tem muita coisa vindo pela frente aí, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.